Bom, pedi para um santista de Santos falar sobre o Pelé, nesse momento em que ele se despede da vida, é duro, né? Para mim sempre foi a presença do Pelé sempre foi muito forte, apesar de nunca ter estado pessoalmente com o Pelé. Aliás, era um desejo meu ter um dia estado junto a ele para apertar a mão, agradecer, mas eu nunca estive ao lado dele. A verdade é essa. O mais próximo que eu estive do Pelé talvez foi naqueles jogos na Vila Belmiro, no começo dos anos 90, quando ele se sentava no camarote, né, um pouco acima da arquibancada onde eu ficava ali perto da torcida da Sangue Jovem, né, e o Pelé ficava, o camarote dele era em cima da Sangue Jovem, antes dessas reformas todas que acabaram acontecendo na Vila Belmiro. Então acho que foi o momento mais próximo que eu estive do Pelé. Depois, em 97, na Itália, em Pádua, eu e Simone fomos ver uma exposição de futebol que estava tendo lá e tinha lá uma camisa do Santos com o autógrafo do Pelé. O curioso é que essa camisa, eu tenho até uma foto dela lá em cima, essa camisa apresenta 3 estrelas sobre o escudo. São as duas do bicampeonato mundial, 62 e 63, né, contra Benfica e Milan, respectivamente, e uma terceira no centro, que fazia referência, depois o Santos parou de usar, a Copa Intercontinental de 1968, vencida, se não me engano, contra a Inter de Milão. Então o Santos, durante um tempo, houve uma diretoria do Santos que achou que o Santos era tricampeão do mundo. Depois isso caiu, parece que não houve reconhecimento da FIFA com esse terceiro título, o Santos tirou e ficaram as 2 estrelas que existem até hoje, né? Mas assim, o que eu dizia é que a presença do Pelé naquela região da Baixada Santista é muito forte. Você sente muito a presença do Pelé e as pessoas falam do Pelé com muito respeito. Meus tios, por exemplo, né? O tio Zé que jogava, irmão do meu pai, meu tio Zé jogava no Calunga de São Vicente. O Calunga era um dos principais times lá da Várzea Vicentina. Então tinha o São Vicente, tinha, acho que os 3 mais fortes eram o Calunga, o São Vicente e o Itararé. Era o Itararé, da praia do Itararé. Eu lembro que a gente foi assistir uma final do Campeonato Vicentino, eu era garoto, talvez eu tinha talvez 10, 11 anos de idade, e a gente foi um domingo de manhã assistir a final do Campeonato Vicentino justamente entre Calunga e Itararé. Claro, a gente foi torcer pelo Calunga, porque era o time do tio Zé, mas o Itararé ganhou por 2-0. Né? E eu me lembro das bandeiras rubro-negras e as alvinegras, né? Não lembro mais quem era de qual cor, pelas ruas de São Vicente. Foi muito bacana aquilo. E falava-se, claro, nas rodas de conversa em que o meu tio estava, falava-se muito do Pelé. Tio Aldo, fala bastante dele no meu livro A Vila Santa Rosa na Ilha de Santo Amaro. Tio Aldo falava do rei Pelé com uma consideração, como se fosse um super-homem, né? Super-homem do poema do Pablo Neruda, poema Santos, onde ele fala, né? Num poema alguém comenta, um popular comenta, Pelé é um super-homem. E é assim que o meu tio Aldo falava do super-homem do super-homem Pelé, né? E a presença dele muito forte, como eu falei. E aqui eu não quero entrar em detalhes sobre a questão da vida pessoal do Pelé, dos namoros, dos casamentos, dos filhos, né? Essa história do não reconhecimento da filha Sandra Regina. Eu lembro de uma época que eu ia ao Gonzaga e a Sandra Regina trabalhava numa loja. Ela era realmente muito parecida com o pai, né? Mas eu não sei qual é a relação, eu não li o processo, não conversei com os advogados, não sei como isso acabou, sei o que saiu na imprensa. E a imprensa é a mesma que acabou com os proprietários da escola base. Então temos que ter muito cuidado, né? O tempo passa e a gente continua querendo julgar as pessoas como se fôssemos exemplos de retidão, né? Como pudéssemos apontar o dedo para aqueles que a gente nem conhece, sem saber a realidade, sem conversar com as pessoas. A gente sabe tudo, a gente conhece tudo, a gente tem um conhecimento de política internacional, de petróleo, de diplomacia, de economia. Pô, eu vejo o cara, a gente tem visto isso principalmente aqui no Brasil, né? O cara nunca estudou uma linha de direito, quer discutir processo de Supremo Tribunal Federal, quer discutir decisão de juiz togado lá do Supremo, né?
agora vem falar do Pelé, da trajetória de vida do Pelé. Nunca teve com ele, nunca conversou com ele, nunca sabe como é que foi. O Pelé não reconheceu a filha. Será que não reconheceu? Você leu o processo? Você ouviu a filha? Você ouviu as partes? Você trabalhou no processo? Então, assim, devagar, né? Eu quero me ater ao rei do futebol, ao homem que fez de Santos o que Santos é hoje, e ao homem que fez do Santos o que o Santos é hoje, e eu espero que continue sendo. Eduardo Galeano é um autor uruguaio de esquerda, um homem de esquerda que se posiciona de esquerda e que tem predileção por assuntos de pessoas à margem da sociedade. Então, por exemplo, quando ele escreve esse livro aqui, ó, que é o Fechado por Motivo de Futebol, Cerrado por Futebol, ele tem esse nome porque são crônicas que falam do futebol. Aqui na quarta capa tem uma foto dele junto à porta da sua casa, numa das Copas do Mundo, em que ele pendurou o cartaz assim, Cerrado por Futebol, ou seja, não venham na minha casa porque eu estou assistindo a Copa do Mundo. Né? Mas ele é um fã declarado de Messi, de Maradona, por exemplo, e de outros como Obdúlio Varela, como Guidia, uruguaio, né? E aqueles jogadores anônimos, eles são muito bacanas. Sócrates, ele fala do Sócrates também. Mas fala muito de Garrincha, né, como homem pobre que foi. Mas eu gostaria de ler aqui ele fala de Pelé bastante nesse livro. Uma crônica não é muito legal, é quando o Pelé ainda é muito novo visita Montevidéu na companhia daquele seu empresário Pepe Gordo, o espanhol que dizem, né, lesou o Pelé antes e que foi o responsável esse desfalque que o Pelé teria sofrido, teria sido responsável pela seu retorno aos gramados para fechar lá o contrato com o Cosmos de Nova York. Pelé já tinha parado a carreira, e aí ele recebe um convite para voltar ao futebol, e aí ele vai jogar nos Estados Unidos. Tem até um papel aí do Harry Kissinger, né? Responsável pela contratação do Pelé, mais o Mazei, esqueci o nome agora, do Mazei, que era muito comentado também pelo Luciano do Vale. Mas eu gostaria de compartilhar aqui, na página 94 do livro Fechado por Motivo de Futebol, um comentário, uma pequena crônica, são 3 textos nesse livro sobre o Pelé, mas o que Eduardo Galeano, genial escritor uruguaio, fala de Pelé. Esse é um texto de 1958. Resplandece o futebol brasileiro, que dança e faz dançar. No Campeonato Mundial da Suécia se consagram Pelé e Garrincha para desmentir quem diz que os negros não servem para jogar em clima frio. Pelé, magricela, quase menino, incha o peito para impressionar e ergue o queixo. Ele joga futebol como Deus jogaria se Deus decidisse se dedicar seriamente ao assunto. Pelé marca encontro com a bola onde for, e quando for, e como for, e ela nunca falha. Para os altos ares ela é enviada. Descreve uma ampla curva e volta para o pé dele, obediente, agradecida, ou talvez atada por um elástico invisível. Pelé a levanta, encolhe o peito, deixa-a rodar suavemente pelo corpo. Sem que toque o chão, vai mudando-a de perna enquanto se laça, corre a caminho do gol. Não há quem consiga agarrá-lo, a laço ou no braço, até que ele deixe a bola pregada, branca, fulgurante, no fundo das redes. Até pouco tempo, engraxava sapatos no cais do porto. Pelé nasceu para subir, e sabe disso. Grande Galeano, falando sobre o gênio do futebol, Pelé. Edson Arantes do Nascimento, que nos deixou há poucas horas, né? Eu, como santista, só tenho que reverenciar. Sim, sou assumidamente, agora sim, pode me chamar de viúva do Pelé. Eu sou mesmo viúva do Pelé. Pelé me fez
Mas eu não tenho muito santista, né, que é santista por causa do Pelé. É o contrário, eu sou pelezista por ter sido o primeiro santista. Primeiro eu me aficionei ao Santos Futebol Clube por influência do meu tio Aldo, mas por ser o clube da minha cidade, por ser o clube que representava a minha região, a minha gente, as cores da minha cidade. Por estar à mão. Meu tio Aldo falava, pô, tu pega o 94 aqui na ponta da praia e desce na porta do campo do Santos. E é verdade. Santista pelo primeiro jogo que assisti em 1981, levado pelo tio Landinho, da tia Cida, Santos 2, São José 2, e aquelas bandeiras pretas e brancas, aquela gente unida, aquela gente em torno do Santos. Eu sou santista pela rádio Atlântica de Santos, pela Rádio Tribuna, pela Rádio Cultura, pelo Walter Dias, que narrava os jogos lentamente, ao contrário dos narradores de rádio que faziam aquelas narrações rápidas. Ele falava: Santos Futebol Clube no ataque, bola nos pés de Toninho Vieira. Esse era o Walter Dias. Depois os Barassal, né? Eduardo Barassal, os Barassal da Rádio Clube de Santos. Então, não tinha... E aí eu conto um pouco nesse meu livro, A Vila Santa Rosa da Ilha de Santo Amaro, né? Todos os narradores, os comentaristas, todos os programas, quando iam falar do Santos, alguém falava do Pelé. Quando o Pelé vinha, quando o Pelé se apresentava, quando o Pelé... hoje o Pelé vem, hoje o Pelé... o Pelé deve estar aí, o Pelé... Eu lembro quando a gente instalou, minha irmã mandou instalar um aparelho telefônico na minha casa, e a gente recebeu a nossa primeira lista telefônica, né, que é aquela coisa grandona. Eu lembro do meu pai brincando, falando assim, vamos ver se a gente acha o telefone do Pelé. Então a presença dele, a avó Laurina, né, que falava Pelé, gol, Pelé, e a gente, foi o meu primeiro contato com a bola, né, minha avó portuguesa, gol, Pelé. O meu pai, naquelas viagens dele, aquelas conversas, uma vez ele falou, Nil, deixa de ser besta, meu filho, Pelé, isso aí não existe, essas coisas que você vê na televisão, isso é truque de cinema, isso não tem, ninguém é capaz de fazer isso. Então a grande aura, o grande folclore que se criou sobre o Pelé que hoje nos deixa. Eu, claro, profundamente triste, segurei as lágrimas algumas vezes ontem, me abstive de assistir qualquer coisa na televisão porque eu sabia que ia me emocionar, e me recolho com as minhas lembranças de Santos, com as minhas lembranças do Santos, da brisa marinha, que tanto me apraz, que tanto me identifica, e um dos maiores símbolos dessa minha condição santista, sem dúvida, é o Rei Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. A ele a minha reverência, a ele meu agradecimento, a minha gratidão, e torcer pelo time de Pelé é um orgulho que nem todos podem ser. Vida longa ao Rei. Vida longa ao Santos Futebol Clube, a toda a sua torcida e todo o seu patrimônio, que tem lutado tanto para sobreviver nesse futebol capitalista, globalizado, maluco, esse futebol quase desumano que a gente vê hoje, onde é impossível, onde não é permitido errar, onde não é permitido ser fraco, onde só os fortes e os super-homens permanecem, né? O Oswaldo Pascoal falou uma coisa interessante, que quando alguém fala, se o Pelé jogasse bola hoje, ele não seria... Se o Pelé jogasse bola hoje, ele não teria feito 1.300 gols, ele teria feito ele faria 4.000. Então, assim, fica a minha homenagem, a minha lágrima e a minha gratidão por Deus ter me feito santista de nascimento, santista de coração e hoje viúva do Pelé. Vida longa ao Rei.